Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre comprometimento. Minha convidada é Emília Guan, que é psicóloga e psicopedagoga. Se você quiser participar aqui do nosso programa, pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Uma grande dúvida, Emília, é a questão se eu consigo desenvolver a minha equipe, eu consigo desenvolver os meus colaboradores, eu consigo fazer com que a minha família, os meus alunos sejam comprometidos. O compromisso é algo que eu consigo desenvolver no outro? Não, você não vai conseguir dar o compromisso, a concepção de comprometimento para o outro. Você pode ajudar a formar a concepção do comprometimento, você pode ajudar a formação do valor comprometimento, assim como a educação, assim como os pais ajudam a formação do valor, por exemplo, honestidade, fraternidade. Um gestor, ele vai conseguir, através de mecanismos externos, fazer com que esse colaborador entenda a extensão do processo do comprometimento. Mas a escolha final sempre vai ser dele. Por isso que a frase do Ayrton Senna vem e diz: ou você faz ou você não faz. Porque não tem meio termo. Ou você está, usando uma expressão bem comum, ou você está muito afim de, ou você não está afim de. Muitas vezes, o não estar a fim de significa, assim, um comprometimento, não com aquele elemento, mas com outras coisas, né? Então, e qual é a grande dificuldade? É você alinhar a proposta, é você alinhar os interesses. O colaborador, ele deve procurar sempre qual a relação entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele faz hoje. Até que ponto o trabalho, a função, a atividade, as coisas, a vida dele hoje está conseguindo encaminhá-lo na aquisição dos seus objetivos. Em contrapartida, eu tenho um gestor, eu tenho um líder, que ele vai sim conhecer a sua equipe, ele vai conhecer as necessidades dos colaboradores, ele vai trabalhar com mecanismos objetivos, como, por exemplo, uma avaliação de desempenho, ou mecanismos subjetivos, como, por exemplo, uma expectativa, um levantamento de expectativas, um inventário motivacional. E ele pode discutir esses resultados. Agora, a decisão final sempre vai ser do colaborador. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se não existe a maturidade existencial, se não existe a maturidade funcional, eu não vou ser capaz de apreender a importância daquele discurso. Então, eu não vou conseguir me comprometer. É quando a gente brinca, né? O funcionário faz aquela cara de... O colaborador faz aquela cara de inteligência de paisagem. Porque, assim, ele até concorda no primeiro instante, mas aquilo não faz parte do repertório de valores dele. Aí a questão que você falou no primeiro bloco importante, de ouvir todos os envolvidos nesse processo. Sempre, né? Sempre. Porque muitas vezes, né, como eu acabei de contar a história, o presidente achou que deveria dar um adicional, um bônus adicional, quando a companhia fosse bem sucedida. E, de repente, o chão de fábrica queria respeito. Queria que o presidente da empresa passasse lá, conversasse, apertasse a mão, né, daquelas pessoas. Por quê? Porque elas são a base. Então, entender, né? Entender num primeiro momento, em qualquer segmento, seja no segmento educacional, seja na indústria, seja no comércio, entender primeiro quem você é e o que você quer. No segundo momento, o que você faz para atingir as suas coisas. Terceiro ponto, como você vai poder entender e ser entendido pelas pessoas que te cercam. Né? Justamente isso, o que é o compromisso? É a soma de esforços para chegar num objetivo comum. E aí entra principalmente o que? A atitude coerente, né? Que é o valor. Que é o valor. Então, eu sou pago para praticar e defender a filosofia da empresa. E mais ainda, mais do que defender, é você ter essa empresa coerente, que foi o que eu comecei a conversar lá no comecinho do nosso discurso. A empresa vende uma coisa e a empresa fala que aquela coisa é daquela forma.
mas será que a empresa age daquela forma? Como que você vê isso dentro da escola? Porque eu vejo que essa questão, principalmente do aluno, querer fazer alguma coisa, está muito ligado ao respeito que ele tem pelo professor. Né? Porque se ele gosta do professor, eu acho que ele é muito mais comprometido, você me corrija se eu estiver errada, porque eu não quero perder o respeito pelo professor, eu não quero decair aos olhos dele. Perfeito. Então, eu assumo um compromisso de não fazer, porque eu quero manter a minha imagem, a imagem que eu tenho com o professor ou com a pessoa. E muitas vezes eu vejo que o compromisso é só assim, se você não trouxer, você perde nota, se você não fizer, você vai ficar... É sempre na base da ameaça. E se deixa um pouquinho de lado a questão do vínculo com o outro, eu criar um vínculo com o outro para que ele se comprometa com aquilo que eu estou pedindo para ele fazer. E aí, de novo, a gente cai naquela situação. Por que eu gosto daquele professor? Porque aquele professor faz com que eu me sinta bem-sucedido. Porque aquele professor sabe estimular, aquele professor sabe dar uma resposta positiva quando eu preciso, ou sabe refrear, digamos assim, o excesso de entusiasmo. Então, sempre ele vai me mostrar que eu estou sendo bem-sucedido. Então, eu não quero, e aí entra a questão do comprometimento, eu não quero perder a sensação de sucesso, eu não quero perder esta pessoa que hoje me proporciona aquilo que eu quero, a minha meta, o meu objetivo. Então, eu passo a ter este compromisso de honrar todas as demandas que a situação da sala de aula vai me exigir. Então, eu sei que para eu poder ir bem na prova, eu vou precisar estudar, não tem jeito. Eu sei que para eu poder concluir o meu período, eu vou ter que conseguir um conceito X, Y ou Z, e para isso eu tenho que ir em busca do conhecimento, eu tenho que ir em busca da pesquisa. E quanto mais eu fizer, mais aos olhos deste professor eu cresço. Né? E isso em todos os segmentos, né? Porque a gente está falando disso, pode dar a impressão assim, então eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser um líder bonzinho, eu tenho que ser um pai bonzinho, eu tenho que ser... Muito pelo contrário. Não é isso. Muito pelo contrário. Né? Muitas vezes assumir o comprometimento está aí, que eu acabei de falar. O professor sabe refrear e dar o limite necessário para que a atenção volte para o foco, volte para o ponto importante. Senão, eu não tenho condição de identificar qual o elemento mais importante de tudo aquilo que me cerca. Mas eu tenho alguém que tem uma maturidade profissional, que tem uma história de vida, que sabe me ajudar a distinguir. E aí a gente entra naquilo que nós chamamos de mentoring. Né? Eu tenho um mentor do meu lado. E quando nós falamos justamente disso, a gente vê de uma outra forma também. Quando eu tenho um professor que é comprometido com aquilo que ele faz, é porque invariavelmente ele tem essa percepção do que ele quer e onde ele quer chegar em quanto tempo. Então ele passa a entender que ele é pago para disseminar os valores da instituição. E mais do que isso, mais do que falar, ele pratica esses valores em contrapartida. Todo o mercado, todos os clientes dessa instituição escola, conseguem entender que a escola vende o processo de formação e crescimento, mas essa escola também propicia essa formação e esse crescimento, e esses valores são praticados por todos os colaboradores. Daí a ideia da escola comprometida, da empresa comprometida. E a gente pode transferir isso para a questão da família também? Como seria? O tempo todo. Quer dizer, a partir da primeira... Como os pais podem fazer com que seus filhos sejam comprometidos com a família? Assim, de novo, o básico, o objetivo. O que você quer como pai? Não adianta falar, eu quero que meu filho seja feliz. Você, como pai, e a população mundial, quer que seu filho seja feliz. Né? Então, vamos dar um formato para essa felicidade. Deixa de forma muito clara, muito objetiva. Qual é a sua concepção de felicidade? Felicidade é ter um ensino superior? Felicidade é ser funcionário do Citibank? Não importa.
a concepção de felicidade, mas deixa isso muito claro, instrumentaliza. Segundo ponto, o que você pode propiciar para que este seu filho chegue a essa concepção de felicidade. Né? Outro ponto fundamental, cuida das relações. Né? Eu falei no começo, comprometimento é uma via de mão dupla. O pai e a mãe, eles não estão sozinhos nesse processo. Né? Então, o respeito, a relação entre as pessoas é fundamental. A prática da fraternidade, da empatia, do se colocar no lugar do outro. Pô, isso é muito bacana para mim. Mas será que isso funciona para esse meu filho? E o tempo todo mostrando, olha, os prós e contras de uma situação. E até, quando necessário, uma intervenção objetiva, clara. Né? Por quê? Porque através da intervenção você redireciona esse foco. Por quê? Porque você sabe qual é a meta. E na medida em que esse filho vai percebendo essa objetividade, ao mesmo tempo esse companheirismo, passa a se sentir bem-sucedido. O sucesso traz o prazer. Aí se transfere para qualquer relacionamento, Sem né? dúvida Nós nenhuma. estamos falando de papéis diferentes, pai, filho, professor, aluno, no caso um líder ou colaborador, enfim. As relações humanas são as mesmas e aí vai depender realmente de como as pessoas que estão se relacionando estão se tratando, estão ali sendo empáticas, realmente se colocando no lugar do outro. A relação de sucesso mútuo. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha, sem dúvida nenhuma, porque se você consegue ver que você não cresceu sozinho e tudo que está ao seu redor é positivo, invariavelmente você tem. Ao contrário do que muita gente pensa, quando pensa numa empresa bem-sucedida, comprometida, ela não é sucedida a partir da cúpula. Ela é bem-sucedida a partir do único colaborador. Ele é comprometido com a vida, ele passa a ser comprometido e gerar o comprometimento com o grupo, com a equipe passa a gerar o comprometimento com outros departamentos e isso se vende para a empresa inteira, como um todo. Bom, nosso papo aqui sobre comprometimento hoje acabou. Quem quiser entrar em contato com a Emília, o e-mail é emiliaguan@terra.com.br. O telefone para contato é o 11 3965 3813 ou o 8859 0597. Emília, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você que esteve conosco, nos vemos na próxima semana. Até lá!